E aí, já parou para pensar que lá em cima, na alta atmosfera, a chamada ionosfera, a coisa é bem agitada? Nossa, muito! Parece calmo daqui, né? Mas é um verdadeiro palco de influências vindo de baixo, as marés atmosféricas, Exato. e também de cima, com o Sol e o campo magnético da Terra mandando ver. É isso mesmo. E hoje a gente vai mergulhar justamente nisso, né? Ver como essas forças todas, as marés do Sol, da Lua e a atividade geomagnética lá dos polos, Como tudo isso se mistura? como se misturam e deixam suas marcas aqui perto do Equador, na ionosfera, mexendo com a quantidade de plasma, onde ele fica mais denso, a altitude. Para tentar entender essa dinâmica toda, a gente deu uma olhada geral, né? Fomos atrás de artigos de revisão, dados de instrumentos aqui na Terra Isso, como o radar de Dinamarca, lá no Peru, que é super e importante, também dados de satélites, claro. CHAMP, HOXSAT-1, CNOF. também. E até simulações de computador, umas bem complexas, tipo o TIDCM. Então, a nossa missão aqui é tentar desemaranhar essa complexidade toda, né? Tentar sacar por que a ionosfera varia tanto, assim, de um dia para o outro. Exatamente. Qual que é o segredo por trás dessa variabilidade toda? Vamos tentar desvendar. Beleza. Então vamos começar pelo Sol. Ele aquece a atmosfera, cria as marés, isso a gente sabe. Mas parece que tem umas marés meio diferentes, né? As tais não migratórias. Isso. Essas são cruciais. Pensa assim, o Sol esquenta a atmosfera, mas não gera só aquela onda perfeitinha que segue ele, sabe? Ah, não é só uma onda. Não, gera outras também, que se propagam de forma diferente. A mais famosa talvez seja a D3, é uma maré diurna, D de diurna, E de leste. e isso para leste, e 3 porque ela tem tipo 3 cristas e vales ao redor do globo. Entendi. E o mais interessante é que essa maré, a D3, acaba criando um padrão bem marcado na ionosfera equatorial, uma estrutura que varia com a longitude. Que padrão. Um padrão com 4 picos e vales na densidade de elétrons. É o chamado número de onda 4. Satélites como CHAMP, HOXSAT-1 viram isso claramente. Uau, que específico. 4 picos e vales só por causa dessa maré D3 vinda lá de baixo. Mas como, assim, na prática ela faz isso? Então, tem basicamente 2 jeitos principais que a gente entende hoje. Primeiro, ela mexe com os ventos neutros lá embaixo, na região E da ionosfera. Certo, na região mais baixa. Isso. Esses ventos, interagindo com o campo magnético da Terra, geram campos elétricos. E esses campos elétricos são mapeados para cima, para a região F. Mapeados para cima. Eles se propagam ao longo das linhas do campo magnético. E lá na região F, esses campos elétricos controlam o movimento vertical do plasma. É o mecanismo de deriva EXB. Ah, o famoso EXB. É tipo um elevador para o plasma, então. Exatamente, um elevador invisível que faz o plasma subir ou descer. A maré D3, modulando esse campo elétrico, controla a força e a direção desse elevador ao longo do dia e da longitude. Que legal. Gostei do elevador invisível. E o segundo caminho? Você falou que eram 2. O segundo é mais pela química da coisa. Essas marés, ao se propagarem para cima, elas também alteram a composição da termosfera. Como assim a composição? Elas mudam a proporção entre os átomos de oxigênio, O, e as moléculas de nitrogênio, N2. E isso é super importante porque o N2 ajuda a destruir os íons de O+, que são o principal componente do plasma na região F. Ah, então se muda a quantidade de N2, Muda a rapidez com que o plasma desaparece, ou seja, muda a densidade do plasma. Alguns estudos, sugerem que só essa mudança na composição pode explicar talvez uns 30% daquela variação de número de onda 4 que a gente vê. entendi. Então, não é só o elevador, a química também conta bastante. O Sol realmente comanda, mas de jeitos bem intrincados. Agora, mudando um pouco. E a Lua? A gente pensa nela para as marés do oceano, óbvio, mas ela influencia lá em cima também? Influencia sim. É verdade que a força gravitacional da Lua na atmosfera é bem mais fraca que o aquecimento solar, mas os efeitos são detectáveis, sim. Sério? Mesmo sendo mais fraca? Sim, especialmente na ionosfera equatorial. O radar de Dinamarca, por exemplo, ele consegue medir as derivas verticais do plasma e nesses dados a gente vê claramente variações que seguem ciclos lunares.
Que ciclos! Principalmente ciclos de mês, sabe? Uns 15 dias que a gente chama de semissemanais e também ciclos mensais. Que interessante! E esses efeitos lunares são só um detalhezinho ou eles chegam a ser, assim, relevantes? Olha, eles podem ser bem relevantes, sim. Eles modulam aquele elevador de plasma que a gente falou. A fase, ou seja, a hora do dia em que o efeito lunar é máximo, varia bastante com a estação do ano e a altitude, é complexo. Entendi. E tem uma coisa super fascinante, uma conexão com eventos lá na estratosfera, bem mais abaixo. Na estratosfera. Como assim? Durante uns eventos chamados aquecimentos súbitos da estratosfera, os SSWs, que são umas mudanças drásticas de temperatura e vento que acontecem lá nos polos. Já ouvi falar. Eles bagunçam o clima, né? Isso. E durante esses eventos, os efeitos das marés lunares, especialmente as semimensais, podem ficar muito mais fortes lá na ionosfera equatorial. É como se a atmosfera inteira ficasse mais conectada nesses períodos. Nossa, que conexão inesperada! Da estratosfera polar até a ionosfera equatorial. Incrível! Falando em conexões de longe, e a energia das auroras, aquela coisa toda que acontece lá nos polos durante tempestades geomagnéticas. Isso chega a afetar o Equador? Chega sim. As simulações com aqueles modelos de computador, como o TIEG-GM, indicam que sim. A energia que é depositada lá nas altas latitudes... Durante as auroras, né? Exato. Essa energia aquece a atmosfera, gera ondas, muda a circulação global e essas perturbações conseguem viajar até as baixas latitudes, até o Equador. E o que elas fazem lá? Elas alteram a ionosfera equatorial também. Mexem na densidade máxima de elétrons, o Nmax, e na altura onde esse máximo acontece, o Hmax. E comparando tudo isso, o que parece ter mais impacto no dia a dia da ionosfera equatorial? Essas marés que vêm de baixo ou a atividade geomagnética que vem de cima dos polos? Boa pergunta. Olha, pelo menos em períodos de baixa atividade solar, quando o Sol está mais calmo, as simulações sugerem uma coisa interessante. O quê? Que as marés que sobem da baixa atmosfera, tanto solares quanto lunares, podem causar variações percentuais maiores no Nmax e Hmax, talvez até 40% de variação à noite. 40%? É bastante. Comparado com o efeito da atividade auroral típica, que ficaria ali na casa dos 10, talvez 20%. Os mecanismos são parecidos, sabe? Alterações na composição, nos ventos, mas a fonte da energia é diferente. Entendi. Então, juntando tudo isso, parece que a ionosfera equatorial é mesmo um palco onde um monte de coisa acontece ao mesmo tempo, né? Exatamente, é por isso que ela é tão variável. A grande variabilidade que a gente observa de um dia para o outro é, muito provavelmente, o resultado da sobreposição da interação de todas essas forças. As marés solares, tanto as que seguem o Sol quanto as rebeldes, como a D3. As marés lunares. E isso com seus ciclos próprios e aquela amplificação durante os SSWs. E as perturbações ligadas à atividade geomagnética que viajam dos polos. Exato. E a importância relativa de cada uma dessas fontes pode mudar dependendo das condições do Sol, da estação do ano, da fase da Lua. Então, para a gente recapitular, temos essas marés solares, criando aqueles padrões longitudinais, tipo de 4 ondas, mexendo tanto no elevador elétrico quanto na química da atmosfera. Perfeito. E temos as marés lunares, mais sutis, mas com seus próprios ritmos, que podem ganhar um empurrão extra daqueles eventos polares, os SSWs. E, para completar, a energia geomagnética vinda lá das auroras, que também consegue dar seu recado aqui no Equador. Exatamente. Entender essa dança toda, essa complexa interação, é fundamental. E não é só por curiosidade científica, né? Não mesmo. Qual a importância prática disso? Impacta diretamente nossa capacidade de prever o chamado clima espacial. Essas variações na ionosfera afetam sinais de GPS, comunicações por satélite, radares. Entender a origem da variabilidade ajuda a gente a antecipar problemas e manter essas tecnologias funcionando melhor. Faz todo sentido. E para a gente terminar, fica aquela pergunta para pensar, né? Você mencionou que as coisas sobem e afetam a ionosfera. Mas será que o contrário também acontece? Essa é uma ótima pergunta. Existem algumas pistas de que sim.
Observações sugerem que variações na própria ionosfera, mesmo ela sendo muito menos densa, podem acabar influenciando a atmosfera neutra que está ali junto, na região F. Sério? Como assim? Parece que mudanças na densidade do plasma podem causar efeitos significativos, até maiores, na densidade dos gases neutros ao redor. Como exatamente isso acontece? Como variações relativamente pequenas no plasma geram efeitos tão grandes nos neutros? Ainda é um mistério. Ainda é uma área de pesquisa bem ativa. Mostra quão complexo é esse acoplamento entre o plasma e o gás neutro lá em cima. Ainda temos muito o que descobrir sobre essa interação. Fascinante. Mostra que, mesmo olhando para cima, as conexões são muitas e, às vezes, inesperadas.